Rapaziada, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal FK Cartola. Desta vez um vídeo, né, de dicas e a nossa escalação para a rodada 35 do Cartola FC 2020. Como vocês já estão vendo, a nossa última pontuação, né, foi um pouco mais aí de 81 pontos. Não mitamos, mas fomos muito bem na rodada. Eu quero saber de você, cartoleiro, qual foi, né, sua última pontuação? Qual foi também o time que te decepcionou, o seu capitão da rodada? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Vamos ver aqui a nossa última escalação, né? No gol, né, fomos com Hugo Souza do Flamengo, que fez uma ótima pontuação acima de 13 pontos. Nossa zaga também foi muito boa aqui, Léo Ortiz e o Lucas Claro também do Fluminense foram muito bem. Quem decepcionou de vez foi a nossa laterais, né? O Vitor Ferraz e o Guilherme Arana. Nosso meio campo até que foi bom, como o Arrascaeta e o Raul. Nosso capitão, né, Johan, decepcionou na rodada aí, né? Mas Claudinho mitou na rodada. Diego Souza deixou o golzinho dele, né? Não tive nenhuma notícia do PP, estava como dúvida, não sabia se ele ia jogar ou não. Escalei o Diego Souza, mas PP, quem for de PP, mitou na rodada. Comenta aqui embaixo, né, se você escalou o PP ou não. Mas Diego Souza até que deixou um golzinho, fez mais de 6 pontos. Tomou um cartão amarelo ali quase no finalzinho de jogo, mas foi muito bem. E o Gabriel, né, que falar dele, mitou na rodada aí contra o Vasco aí no Clássico Carioca. Nosso treinador foi o Maurício Barbieri, também foi muito bem o Red Bull Bragantino. O Maurício fez mais de 7 pontos, né? Vamos vender todo mundo aqui. Vamos começar logo a nossa escalação. E a primeira dica que eu falo sempre aqui no canal, para você que já conhece a gente, é seguir a gente aqui, ó, no Instagram, rapaziada. É isso mesmo, link vai estar aqui embaixo na descrição. É lá pelo Instagram que 1 ou 2 horas antes do mercado fechar, eu trago, né, a atualização dos times, se tiver qualquer tipo de mudança de última hora. E também pelo nosso Instagram também eu trago, né, os times finais do canal. Então segue a gente lá no nosso Instagram, link na descrição. E é por lá que é a rede social mais ativa aqui do nosso canal. Mas voltando aqui para o nosso vídeo, vamos começar a nossa escalação. E a nossa primeira opção já está até marcada aqui, ó. É Vitor Cuesta do Internacional. Inter que joga em casa contra o Sport. Teoricamente é o jogo mais fácil da rodada. Inter defende a liderança do campeonato. Tem que vencer o jogo para não deixar, né, o rubro-negro carioca se aproximar caso vença a equipe do Red Bull Bragantino fora de casa, que é um jogo bastante difícil. Mas Inter tem um jogo favorável, tem grande possibilidade de permanência sim de SG. E por isso vai ser a nossa primeira opção. Outra boa aposta para essa rodada, boa aposta, uma boa dica para a rodada, é Léo Ortiz do Red Bull Bragantino, jogando em casa contra o Flamengo. Como eu falei, um jogo bastante difícil, mas Léo Ortiz é aquele zagueiro que mesmo sofrendo, né, um golzinho, perdeu no SG, garante uma pontuação com desarmes, 33 jogos, 3 gols, 65 desarmes e apenas 17 faltas cometidas. Por isso, Léo Ortiz é uma excelente dica para essa rodada. Kahneman também do Grêmio, jogando fora de casa contra o Botafogo, é uma boa dica também para essa rodada. Grande possibilidade de permanência de SG. Lucas Claro do Fluminense também pode ser uma boa dica para a rodada. Joga em casa contra o Atlético Mineiro, é um jogo bastante difícil, mas o Lucas Claro vem desarmando bastante, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Outra boa dica para a rodada, valendo a lei do ex, pode ser que Pedro Henrique do Atlético Paranaense, que vai jogar fora de casa contra o Corinthians, né, o seu ex-clube. Então por isso Pedro Henrique pode ser uma boa dica para a rodada. Outra excelente dica para a rodada, vem em excelente fase, é Gustavo Henrique do Flamengo, muito bom em jogo aéreo, pode até mesmo deixar um golzinho, tá desarmando bastante, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Mas a nossa segunda, né, escolha tá até marcada aqui já, tá tendo um bugado aqui, né, o Cartola, mas vai ser que Lucas Ribeiro do Internacional, grande possibilidade sim de permanência de SG, por isso vai ser a nossa segunda, né, escolha por enquanto aqui do nosso time. Vamos aqui agora para os nossos meias. Nosso primeiro meio campo vai ser ele, Arrascaeta, o mito, né, do Flamengo, que joga fora de casa aqui contra a equipe do Red Bull Bragantino. Ele costuma mitar quando atua fora de casa em jogos difíceis, costuma aparecer, né? Por isso, Arrascaeta não tem como deixar ele de fora do seu time. Outra excelente dica para a rodada vem de 2 excelentes pontuações. O próprio Nenê, né, do Fluminense, tem a bola parada, bate falta, bate escanteio, tá chutando bastante de fora de área.
tem 2 ótimas pontuações seguidas, joga em casa, né, contra a equipe do Atlético Mineiro, e Fluminense precisa vencer o jogo para poder, né, continuar se assegurando ali na zona de classificação para Libertadores. Por isso é uma excelente dica para a rodada. E se o Fluminense vencer e o São Paulo perder, né, o Fluminense alcança aí a 4ª colocação do campeonato. Então por isso o Nenê pode ser uma boa dica para essa rodada. Nossa segunda, né, escolha já está marcada aqui, é ele, Patrick do Internacional, que joga em casa contra o Sport. Quem lembra dele aqui no primeiro turno, mitou aí fazendo quase 20 pontos. Por isso o Patrick tem a lei do ex, faz sempre uma grande pontuação quando atua em casa, e por isso é a nossa segunda opção. Outra excelente dica para a rodada é o próprio Vina também aqui, ó, do Ceará, que joga fora de casa contra o São Paulo. É um jogo bastante difícil, mas Vina tende a pontuar bastante quando atua fora de casa. A tua média dele é quase 7 pontinhos, então por isso é uma boa dica. Bate falta, bate escanteio, se tiver um pênalti, ele é o cobrador, por isso Vina é uma excelente dica para essa rodada. Quem acredita numa possível pontuação, o Johan do Atlético Mineiro atuando fora de casa contra o Fluminense. Se tiver um pênalti, ele é o cobrador, por isso é uma boa dica para essa rodada. Otero do Corinthians, vale sim a aposta. Everton Ribeiro do Flamengo, vale a aposta, vem de 2 excelentes pontuações, bate falta, né, bate escanteio, por isso pode dar alguma assistência ou até mesmo fazer um golzinho muito forte para essa rodada. Raul do Red Bull Bragantino, aquele meia que tem aquela pontuação, né, segura, pode se escalar, já que o Flamengo perde, né, bastante bola ali, né, cede bastante desarmes no meio campo, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Nicão do Atlético Paranaense, vale sim apostar, já que o Corinthians não vive um bom momento. Benítez do Vasco jogando fora de casa aqui contra o Fortaleza, pode ser uma boa dica para essa rodada. Mas a nossa terceira opção, por enquanto, é o cobrador de pênalti do Internacional, né? Edenilson do Inter vivendo um bom momento, finalizando bastante de fora da área. Tem a bola parada quando tem aquela falta ali pelo lado de campo, até aquela falta mais próxima à área. Então por isso vai ser, né, a nossa terceira e última opção. Vamos agora aqui, ó, para os nossos laterais. Mas antes de escalar os nossos laterais, eu quero falar para você que gosta de jogar ligas tiro curto e quero te apresentar a liga, né, parceira do canal, Liga Craque do Cartola, no valor de R$4 por time, e você não precisa ser cartoleiro pro para poder participar. Tá interessado, quer saber um pouco mais? Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link do canal do Telegram, um link exclusivo de um grupo do WhatsApp, onde você pode entrar e, né, chamar qualquer um dos administradores para saber um pouco mais e até mesmo garantir já a sua vaga. Voltando, né, com a nossa escalação, uma boa aposta pode ser o próprio Guilherme Arana, que decepcionou na última, mas pode ser uma boa aposta para essa rodada, já que ele está jogando como um ponta ali pelo lado esquerdo de campo, pode fazer um golzinho, até mesmo dar alguma assistência. Uma excelente dica para a rodada também, tem uma excelente regularidade, é Reinaldo, né, King Naldo do São Paulo, que joga em casa contra o Ceará, um jogo bastante difícil, mas King Naldo está em excelente fase, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Felipe Jonathan do Santos também vale a aposta, Santos que vai atuar fora de casa contra o Atlético Goianiense, por isso pode ser uma boa aposta para essa rodada, né? Egídio do Fluminense vivendo um excelente momento, vale sim apostar no Egídio, mesmo perdendo o SG, ele vem garantindo uma boa pontuação com desarmes, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. 17 jogos, 5 assistências e 66 desarmes. Abner Vinícius também do Atlético Paranaense, uma excelente dica, né, para essa rodada. Atlético Paranaense vai atuar fora de casa, né, contra o Corinthians, mas Abner Vinícius, né, tá em excelente momento, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Maurício Isla do Flamengo, vale sim apostar, ele que atua bastante ali, né, pelo lado direito do campo, cruza bastante ali, tem boas assistências, 24 jogos, 1 gol, 5 assistências, 50 desarmes, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada. Diogo Barbosa também do Grêmio, vale sim apostar. Iago Pikachu do Vasco vivendo um excelente momento, ele que atua, né, como um ponta pelo lado direito de campo, se tiver fazer um golzinho, né, até mesmo dar alguma assistência e permanecer com SG, ele vai garantir sempre uma excelente pontuação, já que tem esse bônus, né, de 5 pontos. Por isso é uma boa dica para a rodada, mas a nossa primeira dica vai ser ele. Já está aqui, né, tudo bugado. Felipe Luiz
do Flamengo, vivendo um excelente momento, com uma boa regularidade. Joga pelo lado esquerdo, né? Vai enfrentar aí o Arthur, atacante da equipe do Red Bull Bragantino, que perde bastante, cede bastante desarmes. Por isso, o Felipe Luiz pode garantir uma boa pontuação. 25 jogos, 2 gols, 2 assistências e 80 desarmes. Por isso, é uma excelente dica para a rodada. Se Felipe Luiz e Flamengo permanecer com o SG, com certeza ele deve chegar nos seus 10 até 12 pontos. Então, Felipe Luiz é uma excelente dica para a rodada. Fábio Santos do Corinthians é uma excelente dica também para essa rodada. Mas a nossa segunda, né, escolha aqui vai ser Calegari do Fluminense, que joga em casa contra a equipe do Atlético Mineiro, que está desesperada, precisa vencer para poder, né, manter o sonho vivo de chegar a ser campeão do Campeonato Brasileiro de 2020. Então, Calegari vai ter bastante trabalho, pode ter bastante desarme. Se permanecendo ali com o SG, ele vai garantir, né, uma boa pontuação e vai ser a nossa segunda e última escolha. Outra boa dica para essa rodada, o próprio Rodinei. É isso mesmo. Rodinei do Internacional, grande possibilidade de permanecer no SG. E ele está tendo liberdade pelo lado direito de campo, está finalizando. No último jogo quase marcou um golzinho, acertou uma bola na trave. Pode até mesmo dar alguma assistência, por isso pode ser uma boa dica para essa rodada também. E a última aqui, né? Opção de lateral é Natanael do Atlético Goianiense, vivendo um excelente momento. 16 jogos, 2 gols, 1 assistência, 32 desarmes e apenas 11 faltas cometidas. Por isso, Natanael, uma excelente dica para essa rodada. Vamos agora aqui, ó, para o nosso goleiro, né? No gol temos ótimas opções. Jean, né, aqui do Atlético Goianiense, é aquela opção mais segura, mesmo ele perdendo o SG, garantindo, né, uma boa pontuação com DDs. Por isso, Jean é uma excelente dica para a rodada. E se tiver um pênalti, ele é o cobrador oficial pela equipe, né, do Atlético Mineiro. Por isso, uma excelente dica para essa rodada. Outra boa dica para a rodada, Marcelo Lomba, para quem prefere aquela opção, né, mais segura, que possa sim permanecer com o SG. Quem sabe 1 ou 2 DDs aí ele pode garantir uma boa pontuação essa rodada. Outra boa aposta para rodar, o próprio Santos do Atlético Paranaense, que atua fora de casa contra um Corinthians. Teoricamente é um jogo de 6 pontos, né? Por isso o Santos vai ser bastante exigido. Permanecendo com o SG, ele vai garantir sim uma boa pontuação. Outra boa aposta para a rodada pode ser o próprio Hugo Souza do Flamengo. É esse mesmo, o moleque tá vivendo uma excelente fase, mesmo, né, perdendo o SG, vem garantindo uma boa pontuação. Mas o Flamengo, né, vem de 3 jogos aí sem sofrer gols. Por isso, Hugo Souza pode ser uma boa dica sim para essa rodada. Por isso, vale sim apostar. E a última aposta para a rodada aqui é o próprio Felipe Alves aqui, né, do Fortaleza, vivendo um excelente momento, jogando em casa contra o Vasco, teoricamente um jogo de 6 pontos. O Vasco precisa vencer para poder fugir ali, né, da degola. E Felipe Alves também em Fortaleza precisam vencer para poder continuar fora da zona de rebaixamento. E por isso vai ser bastante exigido aqui o Felipe Alves. Mas o nosso goleiro, né, vai ser ele, o mito, o mais seguro da rodada até o momento, vai ser Jean do Atlético Goianiense. Vamos aqui agora, né, para o nosso treinador. O nosso treinador, né, sem dúvida nenhuma, vai ser Abel Braga aqui, né, do Internacional, que tem teoricamente o jogo mais fácil da rodada. Outra boa dica para rodar, o próprio Renato Gaúcho aqui, né, do Grêmio, é uma excelente dica para essa rodada. Uma aposta válida aqui, ó. O próprio Vanderlei Luxemburgo aqui do Vasco pode ser uma boa aposta para essa rodada. O próprio também aqui, Rogério Ceni do Flamengo, pode ser uma boa dica para essa rodada, já que o Flamengo tá naquela ascensão, né, de disputa ali, né, pela liderança do campeonato. Por isso esse jogo é muito importante e o Rogério Ceni pode ser uma boa dica para essa rodada. Vou agora aqui, ó, para o nosso trio de ouro, né? Nosso trio responsável da mitada. E o primeiro aqui, né? Ele, Claudinho do Red Bull Bragantino, vivendo um excelente momento. Joga em casa contra o Flamengo. Tua média em casa é super alta, acima de 8 pontos. Por isso, ele é uma excelente dica para essa rodada. Mas vale lembrar que o Flamengo vem de 3 jogos sem, né, sofrer gols. E também não vem cedendo pontos para atacante, mas mesmo assim, Claudinho é uma excelente dica para essa rodada e não pode ficar de fora do seu time. Mas a nossa primeira escolha vai ser ele, né? PP
do Grêmio, que mitou na última em mais de 15 pontos, gol, assistência, finalizações, joga fora de casa contra um Botafogo que vem, né, mitando atacantes, por isso a escolha de PP como nosso primeiro atacante aqui do nosso time do canal. Outra excelente dica para essa rodada é o próprio Bruno Henrique do Flamengo, né, que mitou na última, fez um golzinho, né. Ele é o rei dos clássicos, fez mais de 10 pontos, por isso é uma excelente dica para a rodada. Mas a nossa segunda opção é ele, Gabriel, vulgo Gabigol, do Flamengo, né? Está mitando aí, né? Se tiver um pênalti, ele é o cobrador oficial, tá finalizando bastante. Se ele fizer pelo menos a metade dos gols que o Gabriel perde, com certeza a gente vai mitar muito na rodada. Outra excelente aposta para a rodada, o próprio Germancano também, do Vasco da Gama, Arthur. Aqui, né, do Red Bull Bragantino, vale sim apostar. Luciano do São Paulo, vale a aposta, sim. Vargas do Atlético Mineiro, vale sim a aposta. Churim do Grêmio, vale sim apostar, fazer essa dobradinha, né, com o PP, já que o Botafogo vem imitando atacantes. Outra excelente aposta, agora sim uma boa aposta, é Gilberto do Bahia, né, jogando em casa contra o Goiás, que também vem imitando atacantes. Mas a nossa terceira e última escolha de ataque vai ser Yuri Alberto do Internacional, que tem, né, uma grande chance de imitar na rodada. Eu quero saber de você, cartoleiro, comente aqui embaixo quem aqui, né, do ataque que você tiraria para colocar o Claudinho do Red Bull Bragantino. Comente aqui embaixo que eu quero muito saber. Esquadrão formado, né? No gol vamos com o Jean do Atlético Goianiense. Na zaga, o zagueiro aqui, né, do Internacional, Vitor Cuesta e Lucas Ribeiro. Nas laterais, Felipe Luiz e Calegari. Na meiuca, né, Patrick, Edenilson e Arrascaeta. No ataque, Gabriel, né, Yuri Alberto e PP. Nosso treinador, Abel Braga. Para capitão aqui, excelentes opções. Yuri Alberto é uma excelente aposta para a rodada. Gabriel é uma excelente dica para essa rodada. Patrick é uma excelente dica para a rodada. Arrascaeta, muito forte para essa rodada. Jogo difícil, ele tende sim a mitar na rodada, por isso é uma excelente dica para essa rodada. Mas eu vou aqui com ele, né, PP do Grêmio, já que Botafogo tende a mitar atacante, né? Mesmo jogando em casa aí como mandante, o Grêmio é bastante favorito para a rodada e por enquanto vamos com o PP aqui, né, como nosso capitão. Vou salvar o nosso time aqui, né? Muito obrigado por você ter assistido o nosso vídeo até o final. Que Papai do Céu abençoe a você e a sua família. Humildade sempre é nós, fé em Deus, tamo junto. Nunca passe por cima de ninguém para conseguir aquilo que você quer ou que você deseja. Fui, até o próximo vídeo. Boa metade a todo. E não esquece de seguir a gente lá no nosso Instagram e também de ler a nossa descrição, pois todas as informações mais importantes aqui do canal estão aqui embaixo na nossa descrição. Valeu!